Olá, amigos da Sociedade Espírita Irmão Azália. É com alegria que voltamos a participar deste momento de estudo, nesta casa de oração que nos acolhe a todos, em vibrações de amor e de paz. Assim, rogamos a Jesus que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para melhor compreendermos e praticarmos os seus ensinamentos. Hoje vamos refletir em torno de uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, trazida por Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 40, que se chama Tempo de Confiança, onde o benfeitor amigo nos convida a refletir como está a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Jesus, nos momentos difíceis de nossas vidas, nos momentos de dores e sofrimentos. Essa lição foi trazida no ano de 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, onde a humanidade passava por momentos difíceis, como nos diz Emmanuel. Nós vamos ler o trecho da lição. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Ora, no ano de 1948, Emmanuel nos falava de uma atualidade dolorosa, que realmente assim era, após os horrores da guerra, a reconstrução do mundo. Mas hoje, estamos na mesma situação. A humanidade continua sendo uma grande escola, com lições muito difíceis, pelas quais o espírito evolui e nós aprendemos. Então, as lições dolorosas são de todos os tempos, mas Jesus está conduzindo com segurança as nossas vidas. Então, agora também são tempos de confiança. Então a gente lembra que Jesus advertiu os discípulos no momento que ele acalmou a tempestade. Nós podemos ler no capítulo 8 de Lucas, o versículo 25, dizendo assim: Ele se levantou e repreendeu o vento, e repreendeu a violência das águas. Tudo se acalmou, tudo ficou tranquilo. E perguntou-lhe Jesus: Onde está a vossa fé? Para auxiliar na nossa reflexão, nós gostaríamos de lembrar uma mensagem da cantora espírita Elizabeth Lacerda, uma mensagem que ela se chama Jesus é o Timoneiro. E ela nos cita Jesus guiando o nosso planeta, falando para que a gente imagine o planeta Terra como um grande navio, onde Jesus é o timoneiro, é o condutor deste navio. E ela faz a seguinte reflexão: que aqueles que estão em cima no covés, que veem o mar, veem as ondas agitadas, veem as dificuldades do caminho, estão totalmente confiantes, porque também eles veem Jesus na condução do barco, sabendo que a travessia da nossa vida no planeta Terra vai chegar a bom termo. Mas existe um porão nesse navio, onde muitas criaturas aflitas, que se perderam no mal, se perderam nos erros, ficam buscando adivinhar os seus destinos. E acreditam no caos, acreditam no naufrágio e estão desesperados. Mas o planeta Terra, o navio conduzido por Jesus, vai sendo conduzido para um porto seguro. Aqueles que enxergam Jesus, que confiam em Jesus, não temem. É claro que se assustam com as tempestades, que enxergam os momentos difíceis, mas que erguem a cabeça e seguem a Jesus, porque sabem que Jesus pode nos conduzir ao bom termo, ao porto seguro. Assim, ela nos convida à reflexão de onde nós estamos, no porão ou no convés. Nós estamos perdidos na existência terrena, sem confiar em Deus, sem confiar em nós mesmos,
sem confiar em nada, continuando a ser mais um, gritando na multidão. Ou nós já nos decidimos a subir até o convés, a seguirmos o timoneiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa reflexão que ela chama de escuta mediúnica nos ajuda a refletir na lição de Emmanuel, no tempo de confiança. Como está a nossa confiança? Será que estamos igual aos apóstolos, que quando a embarcação foi tomada pela tempestade e Jesus dormia naquele barco, eles acordaram com desespero o Mestre Jesus e fala: Jesus, nós vamos morrer e você está dormindo? E Jesus, com toda a serenidade, ordena ao vento que se acalme, às águas que tranquilizem, e ali voltou a calmaria. E os discípulos fortalecem ali a confiança em Deus, perguntando: quem é esse que até o vento, até a tempestade obedece? Nós também devemos perguntar: quem é o guia do planeta Terra? Quem é que conduz a nossa vida? Quem é que conduz as nossas almas? A resposta nós já sabemos, porque todos nós temos conhecimento da direção segura de nosso Senhor Jesus Cristo. E a maioria de nós falamos que acreditamos em Jesus, que confiamos em Jesus. Mas muitas vezes, no momento da luta, nós desistimos. Muitas vezes vem a depressão, muitas vezes vem a ideia do suicídio, ou a ideia de rompermos com a honestidade, de fazermos tudo errado, de assaltarmos o que não nos pertence, e ficamos perdidos. Mas não esqueçamos, Jesus está no leme, e Jesus está pronto para nos atender. É só ligarmos a nossa antena. Ele diz: tudo que pedirdes em oração, se não vacilardes, vos será dado. Então, Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, e com Jesus podemos caminhar em segurança, podemos caminhar em alegria. Não vai nos faltar dificuldades, porque Jesus nos diz: entra na porta estreita, porque a porta larga é da perdição. Quer seguir comigo? Tome a sua cruz e siga-me. Mas ele adverte: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por quê? Allan Kardec nos mostra que o jugo de Jesus, o que ele nos impõe para os seus discípulos, para os seus seguidores, é a prática do amor. O amor não pesa, a prática do perdão, da tolerância, o trabalho em benefício do próximo. Quando nós nos preocupamos com as coisas essenciais, a nossa mente se acalma, o nosso coração se asserena, porque entramos na sintonia de nosso Senhor Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo intitula, dizendo que ninguém vai ao Pai senão segui-lo. Ainda voltando ao texto de Emmanuel, na lição, ele nos diz assim: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere a indagação: onde está a vossa fé? Emmanuel nos diz que o socorro sempre vem, porque Deus é Pai, não é padrasto. Como nos diz Jesus: se nós que somos homens imperfeitos, só oferecemos pão quando o nosso filho pede, não daremos uma pedra se o nosso filho pede pão, não daremos uma serpente se o nosso filho pede peixe. Quanto mais vosso Pai Celestial, que é bom e misericordioso, vos dará as boas coisas se pedirdes. Então, devemos sim sempre recorrer às forças superiores,
buscar Jesus nos momentos difíceis. E o auxílio vai estar sempre presente, como temos na figura daquela mensagem conhecida que virou música, As Pegadas na Areia. Às vezes, o discípulo, a pessoa que confia em Jesus, ao observar, muitas vezes, nos momentos mais difíceis, ele acha que Jesus não estava presente. Como diz na mensagem, em toda a caminhada sempre tinha 2 pares de passos na areia. Nos momentos de luta, o indivíduo encontra só um passo e acha que estava caminhando sozinho. E Jesus lhe diz: ora, meu amigo, nos momentos de dores e de sofrimento, quando você mais precisava, só tinha os meus passos, porque eu te carregava em meus braços. E assim é verdadeiramente. Os momentos difíceis aqui no planeta Terra são os momentos de crescimento espiritual, onde a espiritualidade, os mensageiros de Jesus, nos rodeiam de cuidado. Mas são as lições necessárias para o aperfeiçoamento, o burilamento do nosso espírito. Então, quando as dores não são simplesmente o resultado da nossa irresponsabilidade, mas quando estamos lutando pelo bem e passamos pelas lutas da vida, aí sim é o nosso momento de crescimento espiritual. A espiritualidade, Jesus está junto conosco. É claro que respeita o nosso livre-arbítrio e deixa que nós carreguemos o fardo somente na medida das nossas forças. Nunca haveremos de desfalecer ou de cair se confiarmos em Jesus, porque só nos será permitido aquilo que já temos condição de vencer. Então, pode até nos faltar a confiança, mas força não vai faltar, porque já temos dentro de nós a força para vencermos nas dificuldades que Jesus nos permite. Ora, a sabedoria divina é imensa. Então, os mensageiros de Jesus nos auxiliam no mundo espiritual quando estamos programando a nossa vinda para o planeta Terra, programando a reencarnação. E às vezes as nossas consciências pesadas, de tantos erros, de tantas guerras, conflitos que criamos nas vidas passadas. Às vezes queremos passar por grandes sofrimentos, mas os mensageiros de Jesus vão retirando aquelas dores que nós ainda não estamos prontos para vencer. E só nos permite programar uma reencarnação de dificuldades de acordo com as nossas forças, as nossas conquistas reais. Então não nos é permitido passar por um sofrimento que não temos condição de superar. Por isso que o ditado popular nos diz: Deus dá o frio de acordo com o cobertor que Ele já nos ofereceu. Então, pode nos faltar a fé. A força não nos falta. Então, devemos sempre pedir a Deus que nos dê força e coragem para vencer nas dificuldades, nas lutas do dia a dia. Jesus é muito claro no seu Evangelho. Ele nos fala assim: pedi e obtereis. Ele diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 9. Emmanuel nos ajuda a refletir nessa lição de Jesus. Que Jesus, ele é positivo. Ele nos diz para pedirmos, para conseguirmos obter. E muitas vezes nós não nos lembramos do nosso Senhor Jesus. Não lembramos de Deus. Terminamos mais blasfemando, reclamando da cruz que achamos que está mais pesada do que as nossas próprias forças. Mas nunca vai acontecer isso. Devemos confiar em Deus, nosso Pai, confiar em Jesus, o nosso Mestre. Mas para conseguirmos a vitória, é necessário ter uma ação positiva. Então temos que pedir, temos que nos recorrer
ao plano superior da vida, temos que buscar, porque Jesus diz: buscai e achareis. Mas se não buscamos o bem, se não buscamos o amor, se não buscamos o trabalho, nós vamos ficar enredados no vício, na preguiça, no ócio. Então, buscai e achareis. Buscai Jesus, buscai Deus, buscai o progresso. Então, façamos igual os escoteiros, né? Não deixemos nunca que o sol se ponha no nosso dia sem termos feito pelo menos uma boa ação. Porque se agirmos junto com Jesus, auxiliando aqueles que caminham conosco, nós receberemos muito mais do que estaremos oferecendo. E se nós não desfalecermos na caminhada, Jesus vai nos recompensar. E não é nem na vida futura ou depois da morte. É nos compensar com a confiança, a alegria. Nós vemos que nos primeiros tempos, os primeiros cristãos eram presos e às vezes eram encaminhados para o martírio, mas não existia a nota do desespero, do sofrimento. Existia a confiança e a serenidade. Até mesmo no momento do sacrifício, nos circos de Roma, eles cantavam e louvavam a Jesus. Então, nós não somos grandes mártires, mas precisamos tomar as pequenas iniciativas no campo do esforço pessoal, de bater a porta de Nosso Senhor Jesus Cristo para que ela possa se abrir. Porque se não batermos, se não buscamos Jesus, nós não alcançaremos o lado de lá desta porta bendita, as portas celestes que nos levam às bem-aventuranças. Porque não é infeliz aquele que sofre, é infeliz aquele que perde a fé, que perde a confiança em Deus, em Jesus e em si mesmo. Porque o sofrimento, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o Espírito amigo nos diz: não aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei a Deus, que pela dor neste mundo os marcou para a glória no céu. Então, nós estamos cheios das lições e dos exemplos. Os grandes espíritos que passaram pelo planeta Terra, abençoando o trabalho e amando e servindo os seus semelhantes em nome de Jesus, eles não tiveram a vida fácil. Chico Xavier vivia doente do corpo, não da alma. Tinha suas dores, sua pobreza, suas dificuldades extremas, as perseguições. Irmã Dulce dormia numa cadeira. Madre Teresa de Calcutá vivia sendo julgada. Mas esses grandes espíritos sabiam da alegria que tem dentro da alma aquele que no seu íntimo está ligado com Deus, está ligado com Jesus. Por isso, nós pedimos para cada companheiro que agora está refletindo conosco, para refletirmos na pergunta de Jesus: aonde está a sua fé? A doutrina espírita nos convida sempre à reforma íntima, ao autoconhecimento. Então, ouçamos a pergunta de Jesus e respondamos para nós mesmos. E se ainda não temos firme a nossa fé, que busquemos o auxílio do alto, porque Deus é nosso Pai, não é simplesmente um padrasto como os homens que muitas vezes não cuidam dos seus filhos. Deus está presente e se antecipa às nossas lutas e dificuldades. Então, nós recomendamos a reflexão em torno da lição de Jesus. Assim como os discípulos enfrentaram a tempestade e foram socorridos pelo Mestre, nós também seremos, se buscarmos Jesus. Mas cada vez que formos socorridos, Jesus vai nos perguntar:
aonde está a vossa fé? Dizei, como os discípulos, né? Nós largamos tudo para segui-lo, Senhor, e sigamos com nosso Senhor Jesus, amando, servindo e sorrindo, para que possamos vencer as lutas que Deus, nosso Pai, nos confia na travessia da nossa vida no planeta Terra. Muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.